nós vamos orar ao Senhor. Eu quero que você deixe uma trilha sonora para nós, tá? Se você puder. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos falar com o nosso Deus. Eu queria te pedir que em nome de Jesus Cristo você pudesse dar glória, você pudesse bendizer o nome do Senhor, mas que você não conversasse com ninguém do seu lado, para você não perder o que Deus quer te falar e não atrapalhar quem quer ouvir também. Quem está me entendendo? Glória a Deus! Então vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua presença. Nós queremos Te adorar pelo Deus tremendo do Senhor. Pai, se estamos vivos, nós devemos ao Senhor. Se até aqui nós fomos vencedores, é porque o Senhor nos ajudou. Nós nos derramamos diante do Teu trono. Pai, quantas vezes o inimigo quis ceifar as nossas vidas, quantas vezes a sepultura foi aberta no coração de muita gente para que nós descêssemos a ela, mas o Senhor fechou a sepultura porque o Senhor é Deus. Por isso nós queremos Te adorar, nós queremos Te enaltecer, nós queremos Te glorificar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada, meu Rei. Obrigada pelo Teu Espírito que nos foi enviado por Jesus Cristo para ser o nosso Consolador, para estar do nosso lado, para nos direcionar, para nos guiar, para nos incentivar, ó Deus, a caminhada. Obrigada pelas lutas que nos fez mais fortes. Obrigada pelos desertos que nos ensinou a esperar somente no Senhor. Pai, eu Te louvo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Senhor, não permita que ninguém saia daqui da maneira como chegou, mas que todos sejam agraciados, fortalecidos, abençoados em nome e para a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Na alegria poder olhar o rosto de cada um de vocês, amém? O Senhor é bom, você não veio por acaso. Se você não sabe, o Senhor te trouxe. Esta manhã eu falei muito com o Senhor que tivesse misericórdia da igreja, porque a igreja é dele, e você só vem quando Ele toca, e quando Ele toca, vem porque Ele é bom, amém? E hoje nós estamos dando início ao nosso Projetando 2026. Vamos projetar esse ano de 2026 como o ano da nossa vitória. Amém? O ano que Jeová Jireh vai agir, Jeová Rafa vai agir, Jeová Shabaoth vai agir, Adonai não nos deixará sozinhos. E agora Ele vai se manifestar sobre essa casa. Quem crê, dê glória a Deus e aleluia. Será um ano de novos planos, um ano de recomeços, um ano de muita esperança. Fala comigo, eu creio, eu aceito essa palavra. Vai ser um ano de muitos e muitos projetos que serão alcançados, porque o Senhor é bom e Ele vai nos ajudar. Não importa o que tenhamos que passar, amém? Fala comigo, não importa o que eu tenha que passar, porque no final sou mais do que vencedor em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Podem assentar, amados, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Filipenses 3, versículo 13. Vejamos o que o Senhor vai falar conosco. Moça, ficou bonito, né? Esse banner, né? Ficou bonito, ficou? Projetando 2026. Será o ano da nossa vitória. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo e das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. A igreja pode ler comigo? Vamos lá. 1, 2, 3. Irmãos, quanto a mim, não
Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. O apóstolo Paulo, sabe, irmãos, quando eu chegar no céu, eu quero dar um abraço no Senhor Jesus. Eu quero dar um abraço no Davi, mas eu quero dar um forte abraço no Paulo. Porque Paulo é muito sensato no que ele falou. Muito sensato no que ele escreveu. Ele foi um homem treinado para ser um judaizante. E ele foi por muitos anos. Mas depois, esse moço se tornou um cristão autêntico em todos os aspectos da vida dele. O moço que renunciou ao amor da sua vida, renunciou ao casamento para servir única e exclusivamente a Cristo. Então ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. É hora, irmão, da gente fazer um balanço da nossa vida e deixar tudo que ficou para trás, olhar para trás e falar: goodbye, my love, acabou, encerrou, e agora vamos seguir para frente. Porque se você ficar preso ao passado, isso vai impedir o seu futuro. Porque o passado já era, já foi. Nós não somos museu para ficar carregando peso de passado. Rompe com ele de uma vez por todas, se você quiser ser feliz. Eu te falo isso com experiência de vida. Amém? Não dá para você ficar preso lá atrás, naquilo que podia ter dado certo e deu errado, ou naquilo que não podia ter dado certo e acabou. Encerra. Põe nada borrão em cima e recomeça tudo. Vamos recomeçar 2026 olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque como filhos que somos, nós temos todo o direito de recomeçar e de ser felizes. Quem pode dar glória a Deus? Você quer um ano de bênção? Eu tenho uma palavra para você. Está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Glória a Deus, aleluia. Vamos esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançamos. Olha o conselho de Jesus para nós: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós, eu já tive a experiência de ver contas vencendo, de ver o dinheiro acabando, e me ajoelhar e dizer: Deus, eu só posso contar com o Senhor agora. E no mesmo dia Deus me surpreender de uma forma sobrenatural. Sobejar, porque Deus é poderoso para isso. Amém? Então eu gostaria que você tomasse esses 2 versículos para você. Deixando o que para trás ficou. Para de estar chorando que não deu certo. Para de estar reclamando: mas eu gostava daquela moça, mas ela casou com outro. E daí? Porque era para ser assim. Sabe, hoje eu fiz uma oração das mais perigosas que alguém pode fazer. Sabe qual foi? Senhor, que a partir de hoje o Senhor não seja só o meu Salvador, o meu provedor, mas que o Senhor seja o meu Senhor dentro da minha casa, dentro do meu casamento, dentro do meu ministério. Que a tua vontade se cumpra. Quando você diz que a sua vontade se cumpra, você corre o risco. Porque a vontade de Deus pode não ser a sua. Mas uma coisa eu sei: ela é boa, perfeita e agradável. Quantos podem dizer amém? E se é boa, perfeita e agradável, eu fico com a vontade de Deus. Eu fiz essa oração essa manhã. Dizendo: eu não quero me intrometer entre o Senhor e os projetos que o Senhor tem para mim. Porque muitas vezes eu disse que o Senhor era o meu Senhor, mas na hora de decidir, eu decidi sozinho. Na hora de fazer as coisas, eu fiz sozinho. E isso pesou de uma forma muito forte na minha vida. Então eu tomei essa decisão.
Outro versículo que eu quero deixar para você. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Palavra de Jesus. Não fica preocupado o que vai acontecer. Começa a fazer o seguinte: vamos abençoar cada milésimo de segundo de 2026. Vamos abençoar cada minuto, cada hora, cada dia, cada tarde, cada manhã, cada noite, cada mês, até dezembro. Vamos tomar uma posição: não, eu vou fazer isso. Porque se você consagra ao Senhor, a minha Bíblia diz: se as primícias são santas, todo o resto será. Hoje, quando eu cheguei na academia, toda quinta-feira lá tem um culto. Quando eu cheguei na academia, o pastor não estava. Aí a pastora virou para mim e falou: pastora Sônia, a palavra hoje é da senhora. A senhora que vai pregar. Sabe o que é? Você chega para treinar. Você chega escolhendo que vai pegar peso e alguém fala: você vai pregar. E todo mundo largou todos os exercícios, tudo que estavam fazendo e vieram para a terra. Tinha bem mais gente do que tinha aqui agora. E Deus me deu uma palavra tão gostosa, tão tremenda, que tinha gente que lágrima descia dos olhos. E eu falei: gente, como Deus é tremendo na nossa vida, como Deus é bom. Sabe, você não via ninguém com o rosto fechado. Na hora da oração, quem era crente orou, quem não era também orou. Foi algo tremendo que aconteceu lá dentro. E eu voltei assim, tão agradecida, que eu cheguei em casa e falei: pai, vamos fazer uma coisa? A partir de hoje, o Senhor não é só o meu salvador. O Senhor não é só o meu provedor. A partir de hoje, o Senhor é o dono de tudo. E eu quero participar do Senhor de tudo. Até o que eu vou fazer com o almoço. Eu quero que o Senhor me direcione. E eu senti uma paz tão grande. E se você puder fazer isso quando você estiver a sós com Deus, lá no seu momento a sós, fala com Ele. Se você tiver coragem, dizer: eu quero que tu sejas o Senhor de tudo. Eu quero descansar nos seus braços. Confiar que o Senhor vai agir. Amém, querido? Glória a Deus. Versículo 34, né, Fernando, que diz: vamos ler? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não, até aqui o Senhor nos tem guardado. Até que o Senhor tem guardado seus filhos, tem guardado a sua casa, não tem deixado passar necessidades. Alguns têm passado dificuldades, mas Deus não tem deixado passar necessidade, não é verdade? Você não perdeu ninguém esse ano, glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus. Ah, pastor, eu perdi, glória a Deus também, irmãos. Vamos fazer um prato? Vamos começar a mudar as coisas. Eu aprendi que toda murmuração é uma oração ao diabo. Então nós vamos fazer uma coisa: vamos dar graça por tudo, vamos glorificar o Senhor em tudo, porque Ele vai se manifestar a nós, porque Deus é real. Eu já experimentei o seu poder. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Nós somos como um navio. De vez em quando o navio tem que ir para o estaleiro, aonde é limpo o fundo dele. Porque as ostras vão juntando no fundo do navio e ele não desliza mais na água. Ele tem dificuldade para deslizar. Então tem que ir para o estaleiro onde é limpo, onde é arrancado as ostras e onde é passado algo que limpa aquilo tudo, aquela gosma fica. Aí o navio vai fluir no mar. Amém? De vez em quando nós precisamos tirar um tempo para falar: Senhor, tira o que está me impedindo de deslizar no oceano do teu Espírito. Tira o que está me impedindo de fluir no Senhor. Nós cantamos: Senhor, eu quero fluir no Senhor. A gente estava cantando um corinho lá em São Paulo e eu mandei a cópia e a música para o pastor João. Eu acredito que hoje vai estar cantando na nossa sede. Uma música que fala do vento do Espírito. Eu não quero ser morto jamais.
Eu não quero ser morna. Eu quero ser uma mulher que arde no fogo do Espírito, constantemente em nome de Jesus. Amém? Deixa eu te contar uma história. Uma mulher saiu de Belém com seu esposo e seus 2 filhos e foram para a terra dos Moabitas. Para você ter uma ideia, os Moabitas eram amaldiçoados por Deus. Como? Por quê, pastor? Porque uma época Balaque pagou Balaão para amaldiçoar Israel. E ele fez algumas mandingas lá, porque ele era um falso profeta, tanto é que ele foi morto, assassinado. Mas não foi porque ele era bom, exatamente porque ele era um falso profeta. Mas Deus é um Deus de gente, é um Deus que se preocupa com gente. Quando essa mulher foi para lá, era ela, o marido e 2 filhos. Os 2 filhos casaram, o marido morreu, depois morreu o filho mais velho, morreu o filho mais novo. E aquela mulher ficou viúva e sem os filhos, e com 2 noras. Naquele tempo tinha aquela lei do levirato. Quando o marido morria, a mulher podia casar com o cunhado. O cunhado era obrigado a casar com aquela mulher, para não ficar sozinha. Quem está me entendendo? A lei do levirato. Só que Noemi não tinha mais filhos, já era uma mulher velha. Então, tanto Orfa quanto Ruth estava no mato sem cachorro. Essa é a expressão. Elas estavam sozinhas, ao lado de uma sogra pobre, velha, estrangeira. E a sogra chegou e disse assim: olha, voltem para a família de vocês, porque eu não vou ter mais filho para vocês casarem. Eu não tenho condições de cuidar de vocês. A Orfa chorou, mas se mandou, voltou para a família dela. Só que Ruth havia se afeiçoado a Noemi. E Ruth olha para ela e disse assim: aonde tu fores eu irei. Teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo. Aonde tu morrer, morrerei eu também. Ela era uma mulher muito decisiva, uma mulher que sabia o que queria da vida. Olha para mim. Irmãos, ela caminhou da terra dos Amonitas até a terra de Israel. É uma longa distância, um deserto, 2 mulheres sozinhas, 2 viúvas enfrentando o deserto, uma jovem e uma velha. Eu imagino o quanto foi difícil até chegar à cidade de Belém. Quando chegaram a Belém, Noemi não precisou falar para Ruth: Ruth, vai trabalhar. Moça, o apóstolo Paulo diz que quem não trabalha também não coma. A Bíblia, ela apoia o trabalhador. Amém? O próprio Deus diz que o homem comeria do suor do seu rosto. Não é do suor dos outros, é do seu rosto. Quem está me entendendo? É a Bíblia que diz. Então o que aconteceu? Ela pega o balaio e vai catar restos que sobravam das colheitas. Era lentilhas, era trigo, E ela colhia e levava para sua sogra. Até que um dia ela foi colher no campo de um homem chamado Boaz. Segundo a história, Boaz era um homem lindo, era um coroa rico e muito bonito, e extremamente generoso. Além de ser rico, ele era bonito, formoso à vista e era generoso. Nossa, já pensou em encontrar um sujeito desse? Fala para quem é solteira? Você já pensou? E ela vai colher no campo dele, na fazenda dele. E ele se afeiçoa a ela. E a sogra, que era vivida, tinha experiência de vida, ensinou para Ruth o que fazer. E Ruth fez exatamente como a sogra ensinou. E sabe o que aconteceu? Boaz, que era um moço muito, como é que se diz, muito inteligente, ao ver aquela mulher trabalhadeira, perguntou quem era. Aí disseram: olha, é a nora de Noemi, veio com a Noemi. Ela ficou viúva. E ele começou a dizer: olha, quando ela vier, vocês deixam cair algumas espigas para ela colher. E irmão, a
olha aqui, você vai tomar banho, vai passar um perfume, vai vestir sua melhor roupa, e quando ele estiver deitado, você vai deitar aos pés dele. A sogra era muito perspicaz. E aquela menina Ruth, ela atendeu ao conselho da sua sogra, fez exatamente aquilo. No outro dia, quando ela acordou, que aquela mulher estava olhando, falou: o que você está fazendo aqui, menina? E ela: oh, meu senhor, e aqueceu os seus pés. Ele olhou para ela e falou assim: hoje eu vou procurar alguém para te redimir. Ou seja, alguém para casar com você. Aí foi no outro, que era parente de Noemi, chegou a outra e falou: não posso não, vou casar com ela e minhas terras, isso aqui da Noemi. Não. Aí ele falou assim: o jeito dele não casar. Não, ele casou com ela. Deixa eu te contar de quem que Boaz era filho. Ele era filho de outra mulher, que também não era judia. Uma mulher que foi prostituta e, por causa da sua bondade para com os espíritos de Israel, ela ganhou a confiança de Saulo e casou com Saulo e teve Boaz. Quem está me entendendo? Irmãos, filho de uma mulher que era uma ex-prostituta. Deus é Deus, Deus conhece o coração das pessoas. Amém? Agora, Boaz vem em casa com uma Ammonita, que também não é israelita. Para você entender, o capítulo 23 do Deuteronômio diz que o Ammonita não podia entrar em Israel. O Ammonita não podia entrar na sinagoga. Quem está me entendendo? Mas essa mulher foi redimida por Boaz e ele se casou com ela. E ela se tornou uma mulher rica, famosa. Tanto é que a Bíblia diz assim: toda essa cidade sabe que tu és uma mulher virtuosa. Não, as pessoas nos conhecem. Hoje eu estava com meu marido ali no British Shopping. Nós fomos levar a nossa impressora, que compramos esse ano, e na segunda colocação de tinta original, ela deu problema. Nós fomos lá. Aí passou um rapaz assim, olhou, depois tornou passar, depois voltou assim: agora eu sei quem é a senhora. Me apontou dele. Depois não. A senhora é pastora na igreja, tem lá no Hilda, na rua que eu moro. Não foi, pastor? E eu já fui na igreja que a senhora é com a Luísa. Eu já fui lá na igreja, fui uma vez também com a minha irmã e com a minha mãe. Né? Achei tão bonitinho, sabe? Ele assim, eu queria falar: eu te conheço, eu sei quem é a senhora. Então, é tão bom quando a pessoa sabe quem você é e que você não precisa ficar vermelho quando eu falo: eu sei quem é você. Né? Foi algo tão lindo. Então, amados, essa história, essa mulher Ruth, não tinha esperança de nada, mas porque ela era uma mulher prestativa, uma mulher generosa, uma mulher trabalhadora, Deus achou graça nessa mulher e deu a ela um marido excelente, ainda deu a ela um filho. E você acredita por quem essa mulher se tornou? Bisavó do rei Davi. O que você acha? Bisavó do rei Davi. Ela se tornou. Eu acho isso tão tremendo, a genealogia de Jesus. Eu estava lendo hoje e vendo como Deus muda a história quando as pessoas resolvem confiar. Lembra do que ela falou para a sogra dela? Teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo. Aonde tu pousares, ali pousarei eu. Ela disse: eu não te deixarei. Ela tomou posição. Apesar de ser uma mulher que anteriormente era idólatra, que adorava um monte de imagens, agora ela disse: teu Deus é o meu Deus, eu me converti convivendo com você. Eu acho isso lindo. Será que Deus também não quer mudar a história de muita gente que está aqui? Quem está me entendendo? Às vezes a gente só está precisando confiar um pouco mais no Senhor. Fazer isso que eu fiz hoje, Senhor. A partir de agora, eu não quero que o Senhor seja só o meu Salvador, mas eu quero que o Senhor seja só meu Senhor para valer. Amém? Hoje quero te convidar a entregar tudo na mão do Senhor, tudo na mão de Deus. Você diz que Ele é o seu Senhor, mas no final a gente faz as coisas do nosso jeito, é ou não é? Não, vou fazer do meu jeito, eu pensei
coisa. Coloquem para nós, Oséias 4, 6 e 7. Só para te lembrar, nós vamos ver esses versículos aqui, só para te lembrar o que a palavra de Deus diz. Porque às vezes as pessoas não leem e não dão ouvido que é pregado. Olha o que o Senhor diz: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas o quê? Sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Fala misericórdia. Fala, Deus, essa palavra não vai se cumprir na minha vida, porque eu tenho dado ouvido a sua palavra. Amém? Eu quero ler um versículo que eu preguei aqui terça-feira, mas como a gente estava aqui, eu gostaria que você ouvisse. Isaías 63, versículo 10. Só 10. Vamos ver o nosso. Isaías 63, 10. Para nós fazermos uma oração. Leiam comigo. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhe tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Pastora, misericórdia, o que é isso? Eu só estou te dizendo que com Deus é assim. Se você se liga a Ele toma conta das suas queixas, Ele toma conta dos seus problemas, Ele toma conta da sua vida, amém? Ele muda a tua história. Mas se deixa Ele, também é desse jeito aí. Ele deixou isso muito claro. Deixe Deus ser o seu Senhor em 2026. Amém? O Salmo 6 diz: celebrai com júbilo ao Senhor, apresentai-vos a Ele com cântico. Vamos iniciar o ano de 2026, irmão, celebrando o Senhor com cânticos, celebrando o Senhor com alegria. Quero convidar vocês que estão aqui, com suas famílias, para vir passar dia 31 com a gente aqui. Deus vai nos abençoar, eu tenho certeza absoluta. Ele nunca nos desamparou. E assim como Ele abençoou a vida de Ruth, Ele vai abençoar nossas vidas. E nós vamos fazer grandes declarações de fé, amém? Eu coloquei aqui, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Deus pode mudar qualquer situação. Fala, amém? Eu quero que você se coloque de pé, por favor, e ore comigo. Fala comigo: Senhor meu Deus, eu sou tua filha, eu sou teu filho. Determinamos que até o que era para dar errado dará certo em 2026. 1000 terão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Fala comigo: nenhuma arma preparada contra mim prosperará. Toda língua se levantar contra mim, em juízo eu a condenarei. Senhor, eu consagro a Ti. Fala bem forte: Senhor, eu consagro a Ti o mês de janeiro, cada semana do mês de janeiro, cada dia do mês de janeiro, cada hora, cada minuto, cada milésimo de segundo. Eu consagro a Ti, meu Senhor e Rei, Jesus Cristo, e declaro, fala bem forte, e declaro que 2026 será o ano da minha vitória, mais forte, da minha vitória, em nome de Jesus.